Você já se perguntou por que aquele seu amigo super inteligente vive remoendo preocupações que nem passaram pela sua cabeça? Por que as mentes mais brilhantes parecem carregar o peso do mundo nos ombros? Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente sua visão sobre inteligência e sofrimento mental. A ciência acaba de desvendar um dos mistérios mais perturbadores da mente humana. Quanto mais inteligente você é, maior sua chance de sofrer com ansiedade. E não, isso não é teoria da conspiração ou papo de coach. São décadas de pesquisa científica que comprovam essa relação assustadora. A descoberta que abalou a neurociência. Imagine por um momento que você descobriu que ter um cérebro excepcional é como dirigir uma Ferrari com freios de bicicleta. Parece absurdo, é exatamente isso que os neurocientistas descobriram. Pessoas com QI acima de 130 têm uma propensão alarmante a desenvolver transtornos mentais, sendo que os números são muito mais assustadores do que você imagina. O estudo mais impactante veio da análise de 3.715 membros da Mensa, aquela organização internacional para pessoas com QI altíssimo. O resultado foi chocante. Mais de um quarto, 26,7% da amostra, relatou o diagnóstico formal de um transtorno de humor, enquanto 20% relataram um transtorno de ansiedade, muito maior do que as médias nacionais do Ziar-Sanokeseio, de cerca de 10% para cada um deles. Ou seja, pessoas altamente inteligentes têm 2 vezes mais chance de desenvolver ansiedade que a população geral. Mas calma, antes que você comece a se questionar se deveria ter prestado menos atenção nas aulas, vou explicar o que realmente acontece no seu cérebro e por que isso pode ser tanto uma maldição quanto uma dádiva evolutiva. O cérebro hiperexcitável. Quando pensar demais, é literalmente um problema. Sabe aqueles momentos em que você está tentando dormir e sua mente simplesmente não desliga? Para pessoas altamente inteligentes, isso não é exceção, é regra. Pesquisas do Centro Médico SUNY Downstate, em Nova York, descobriram que participantes que sofriam de casos severos de ansiedade obtiveram pontuação mais alta nos testes de inteligência. O cérebro de pessoas inteligentes é hiperexcitável, fazendo com que sujeitos com QI mais alto fiquem muito alerta aos seus arredores. É como ter um sistema de segurança ultramoderno em casa. Ele detecta qualquer movimento, qualquer som, qualquer mudança. O problema? Esse sistema nunca descansa. Enquanto a maioria das pessoas vê uma sombra e pensa, deve ser o vento, uma mente hiperexcitável já imaginou 15 cenários diferentes, desde um assaltante até uma catástrofe natural. Essa hiperexcitabilidade não é defeito. É design. O cérebro inteligente evoluiu para processar informações em velocidade e profundidade extraordinárias. Mas como tudo na vida, existe um preço a pagar. A maldição da substância branca. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante e um pouco assustadora. Os transtornos de ansiedade e alta inteligência podem ser explicados por uma anomalia cerebral na substância branca, estrutura formada por axônios mielinizados que está relacionada com a transmissão de informações e determina nossa inteligência. Pense na substância branca como as autopistas do seu cérebro. Em pessoas altamente inteligentes, essas autopistas são mais rápidas e eficientes, mas também mais sensíveis ao tráfego intenso. É como ter uma internet ultra rápida que, paradoxalmente, fica sobrecarregada mais facilmente. Essa anomalia, se é que podemos chamar assim uma característica que nos tornou a espécie dominante do planeta, cria um loop infinito de processamento de informações. Sua mente não consegue simplesmente desligar e relaxar como um cérebro médio faria. O córtex pré-frontal, o CEO sobrecarregado. O córtex pré-frontal é literalmente o CEO do seu cérebro. Esta região está relacionada ao planejamento de comportamentos complexos, expressão da personalidade,
tomadas de decisões e modulação do comportamento social. E aqui está o problema. Estudos mostram que pessoas com QI alto têm atividade excessiva nessa região. É como ter um CEO que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem férias. Estudos mostram que o número e a frequência de conexões cerebrais no córtex pré-frontal são maiores em pessoas com desempenho cognitivo superior. É como ter um escritório com 1000 telefones tocando ao mesmo tempo. Você até consegue atender a todos, mas o estresse é inevitável. Esse CEO sobrecarregado não apenas processa informações do presente, mas também simula constantemente cenários futuros. É uma máquina de fazer previsões que nunca para, sempre calculando probabilidades, antecipando problemas, preparando soluções para situações que talvez nem aconteçam. A evolução jogou uma pegadinha em nós. Aqui vem a reviravolta que vai fazer você repensar tudo. Inteligência e ansiedade podem ter evoluído juntas como traços mutuamente benéficos. Ou seja, a natureza não cometeu um erro. Ela criou um recurso de sobrevivência que funcionou perfeitamente por milhares de anos. Pense no nosso ancestral caçador-coletor, aquele que conseguia antecipar todos os perigos, simular mentalmente onde o predador poderia estar escondido, calcular as melhores rotas de fuga. Esse cara sobrevivia e passava seus genes adiante. O problema? Hoje não temos mais leões nos perseguindo. Mas nosso cérebro ainda age como se tivéssemos. É a mais cruel das ironias evolutivas. O que nos salvou como espécie, agora nos atormenta como indivíduos. Nossa ansiedade é, literalmente, um detector de fumaça hipersensível que dispara toda vez que você esquece de responder uma mensagem no WhatsApp. O paradoxo da inteligência emocional. E aqui está outro plot twist fascinante. Pessoas extremamente inteligentes frequentemente lutam com inteligência emocional. É como ser um gênio em matemática que não consegue calcular quanto dar de gorjeta no restaurante. Você consegue resolver equações complexas, mas não consegue decifrar por que está se sentindo ansioso sem motivo aparente. Isso acontece porque o mesmo cérebro que excele em análise lógica pode ficar sobrecarregado quando precisa processar emoções. É como tentar rodar um programa de edição de vídeo em 4K no mesmo computador que está processando análise de dados complexos. Eventualmente, algo vai travar. A ironia é que quanto mais você tenta racionalizar suas emoções, mais ansioso fica. É o equivalente mental de tentar não pensar em um elefante rosa. Impossível. A maldição da consciência elevada. Pessoas altamente inteligentes têm uma consciência aguçada não apenas do que está acontecendo ao seu redor, mas também dentro de si mesmas. Elas percebem nuances que passam despercebidas pela maioria, e isso inclui cada pequena mudança em seu estado emocional. É como viver com um microscópio interno permanentemente ligado. Você nota cada flutuação de humor, cada pensamento intrusivo, cada sensação física estranha. O que para uma pessoa comum seria apenas um dia meio estranho, para uma mente analítica se torna objeto de investigação profunda e, inevitavelmente, preocupação. Essa hiperconsciência é uma faca de 2 gumes, permite insights profundos sobre si mesmo e o mundo, mas também torna impossível ignorar aspectos desconfortáveis da existência que a maioria das pessoas consegue simplesmente não pensar sobre. O fardo do conhecimento, existe uma frase que diz: a ignorância é uma bênção, e a ciência comprova que há verdade nisso. Quanto mais você sabe sobre o mundo, sobre mudanças climáticas, instabilidade econômica, conflitos geopolíticos, a fragilidade da vida, mais motivos reais você tem para se preocupar. Uma pessoa inteligente não consegue simplesmente não se importar com problemas complexos. Ela vê as conexões, entende as implicações, antecipa as consequências. É como assistir a um filme de suspense quando você já leu o roteiro.
Você sabe que algo ruim vai acontecer, mas não pode fazer nada para impedir. Esse conhecimento amplo cria o que os psicólogos chamam de paralisia da análise. Você vê tantas variáveis, tantas possibilidades, tantos desfechos possíveis, que tomar qualquer decisão se torna uma fonte monumental de ansiedade. A solidão dos gigantes mentais. Aqui está algo que raramente se discute: a solidão intelectual. Quando sua mente opera em frequências diferentes da maioria das pessoas, conectar-se genuinamente com outros se torna um desafio. É como tentar explicar física quântica para alguém que mal sabe somar. Não é arrogância, é apenas uma diferença fundamental de processamento. Essa solidão não é apenas social, é existencial. Você se vê fazendo conexões que outros não fazem, questionando coisas que outros aceitam sem pensar, preocupando-se com problemas que outros nem percebem que existem. É o preço de ver o mundo através de lentes de alta definição, quando todos ao redor estão usando óculos embaçados. E como nosso cérebro é uma máquina social por natureza, essa desconexão gera ansiedade. É como ser o único acordado em um mundo de sonâmbulos. Tecnicamente você está em vantagem, mas emocionalmente é exaustivo. A neurociência da ruminação mental. Vamos falar sobre aquela voz na sua cabeça que nunca se cala. Você sabe qual é. Para pessoas inteligentes, essa voz não é apenas barulhenta, ela é uma orquestra sinfônica tocando 24/7. A neurociência chama isso de ruminação, e é basicamente seu cérebro mastigando a mesma informação repetidas vezes, como uma vaca ruminante, mas mental. O problema da ruminação em mentes inteligentes é que ela é extremamente sofisticada. Não é apenas "e se isso der errado?", é "e se isso der errado por causa dos fatores A, B e C", considerando as variáveis X, Y e Z, levando em conta o histórico de situações similares nos últimos 5 anos. É ansiedade com PhD. Essa ruminação avançada ativa constantemente regiões cerebrais associadas ao estresse. É como manter o motor do carro ligado e acelerar mesmo estando parado no trânsito. Você vai chegar ao destino, mas o combustível, sua energia mental, vai acabar muito mais rápido. O mito da pessoa inteligente resolvida. A sociedade vende a mentira de que pessoas inteligentes têm tudo sob controle, que elas são naturalmente equilibradas, racionais e imunes aos problemas emocionais que afligem nós, meros mortais. A realidade, essa expectativa cria uma pressão adicional que intensifica ainda mais a ansiedade. Imagine ter que carregar não apenas o peso dos seus próprios problemas mentais, mas também a expectativa social de que você deveria ser capaz de simplesmente raciocinar para sair deles. É como quebrar a perna e as pessoas dizerem: "Mas você não é esperto o suficiente para andar normalmente?" Essa pressão cultural cria uma camada extra de ansiedade, a ansiedade sobre ter ansiedade. Pessoas inteligentes frequentemente se sentem defeituosas por lutar com problemas emocionais, como se sua inteligência devesse servir como uma armadura contra todo sofrimento mental. A paralisia da perfeição. Aqui está uma armadilha cruel. Mentes inteligentes frequentemente desenvolvem padrões impossíveis de perfeição. Quando você consegue ver claramente como as coisas deveriam ser, aceitar a realidade imperfeita se torna uma fonte constante de frustração e ansiedade. É como ser um arquiteto genial que consegue visualizar o edifício perfeito, mas tem que trabalhar com materiais imperfeitos, terreno irregular e orçamento limitado. Você vê a discrepância entre o ideal e o real em cada detalhe, e isso corrói sua paz mental. Essa busca pela perfeição não é vaidade. É uma consequência natural de uma mente que consegue conceber soluções melhores para praticamente qualquer situação. O problema é que a perfeição, por definição, é inatingível.
transformando cada projeto, cada relacionamento, cada decisão em uma fonte potencial de ansiedade. O sistema de alerta. Hiperativos. Lembra do sistema de segurança que mencionei antes? Em pessoas altamente inteligentes, esse sistema não apenas detecta ameaças reais, ele é tão sensível que reage a ameaças hipotéticas, remotas e até mesmo imaginárias. É como ter um detector de fumaça que dispara toda vez que você acende uma vela. Esse sistema de alerta hiperativo é resultado de conexões neurais extremamente eficientes no córtex pré-frontal. Sua mente consegue simular cenários futuros com uma precisão impressionante, mas não consegue distinguir entre uma simulação mental e uma ameaça real. Para seu sistema nervoso, imaginar um problema é quase tão estressante quanto vivê-lo. O resultado? Você vive em estado constante de quase emergência. Seu corpo produz cortisol, hormônio do estresse. Não apenas para situações reais, mas para as dezenas de situações hipotéticas que sua mente brilhante consegue imaginar a cada minuto. A conexão amígdala-córtex, uma parceria tumultuada. Vamos falar sobre a amígdala, essa pequena estrutura cerebral que é basicamente seu sistema de alarme primitivo. Em uma mente inteligente, existe uma comunicação intensa e às vezes disfuncional entre a amígdala e o córtex pré-frontal. É como ter um guarda de segurança paranoico, amígdala, trabalhando com um analista de dados obsessivo, córtex pré-frontal. O guarda detecta qualquer coisa suspeita e imediatamente chama o analista. O analista, sendo brilhante, consegue imaginar 47 maneiras diferentes de como essa ameaça pode evoluir. O guarda, recebendo essa análise detalhada, fica ainda mais alarmado. É um ciclo vicioso de feedback positivo, mas não do tipo bom. Estudos com ressonância magnética mostram alterações no córtex pré-frontal e sistema límbico, que explicam por que algumas mentes são mais propensas a esse ciclo destrutivo. É literalmente uma questão de arquitetura cerebral. A maldição do e se. E se eu perder o emprego? E se essa dor de cabeça for algo sério? E se o mundo acabar em uma guerra nuclear? Para uma mente inteligente, cada "e-se" é uma porta que se abre para um corredor infinito de outros "e-ses". É como jogar xadrez contra si mesmo, mas com cenários de vida real. O problema é que sua inteligência torna esses cenários extremamente vívidos e detalhados. Você não apenas imagina perder o emprego, você visualiza a conversa com o chefe, calcula quanto tempo o dinheiro vai durar. Imagina como vai explicar para a família, antecipa as dificuldades para encontrar um novo trabalho. Em questão de segundos, você viveu mentalmente meses de possível sofrimento. Essa capacidade de simulação mental é evolutivamente vantajosa, permite planejamento e preparação. Mas quando aplicada excessivamente a cenários negativos, se torna uma fábrica de ansiedade, funcionando em regime de plantão 24 horas. O paradoxo da informação. Vivemos na era da informação, e para mentes inteligentes, isso é simultaneamente um paraíso e um inferno. Você tem acesso a conhecimento ilimitado sobre qualquer tópico, mas também a informações sobre todos os problemas, riscos e ameaças existentes no mundo. Uma pessoa inteligente lê sobre mudanças climáticas e não apenas entende, vai esquentar um pouco. Ela compreende as implicações cascata, derretimento das calotas polares, elevação do nível do mar, migração forçada, escassez de recursos, conflitos geopolíticos. Em 5 minutos de leitura, ela absorveu material para anos de preocupação. É o paradoxo cruel da era digital. Quanto mais informado você é, mais motivos tem para se preocupar. E uma mente inteligente não consegue simplesmente desligar esse fluxo de informações. Ela é biologicamente programada para absorver e processar tudo. A neuroquímica da inteligência ansiosa. Vamos mergulhar na química cerebral por um momento.
O cérebro de uma pessoa altamente inteligente opera com níveis diferentes de neurotransmissores. A dopamina, responsável pela motivação e recompensa, funciona de maneira mais complexa. A serotonina, o hormônio da felicidade, compete com a constante produção de cortisol gerada pela hipervigilância mental. É como ter um laboratório químico sofisticado rodando experimentos 24/7. Às vezes, os experimentos geram insights brilhantes e momentos de eureka. Outras vezes, eles produzem uma sopa tóxica de preocupação, rumilação e ansiedade existencial. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões, trabalha contra pessoas inteligentes neste contexto. Quanto mais você pratica padrões de pensamento ansioso, mais essas autoestradas neurais se fortalecem. É como escavar um riacho. Quanto mais água passa, mais profundo ele fica. A solidão existencial. Existe um tipo específico de solidão que acompanha a inteligência elevada. A solidão existencial é quando você questiona coisas que a maioria das pessoas aceita automaticamente. Propósito, significado, moralidade, a natureza da realidade, questões que mantêm filósofos acordados há milênios, mas que pessoas comuns conseguem simplesmente não pensar sobre. Uma mente inteligente não consegue aceitar respostas superficiais para perguntas profundas. Qual o sentido da vida? Não pode ser respondido com ser feliz, precisa ser explorado através de neurociência, filosofia, física quântica e mais 12 disciplinas. O resultado? Uma busca eterna por respostas que talvez não existam. Essa busca constante por significado e compreensão é intelectualmente estimulante, mas emocionalmente exaustiva. É como ser um explorador em território completamente desconhecido, emocionante, mas também assustador e isolante. A hipersensibilidade sensorial. Aqui está algo que poucos discutem. Pessoas altamente inteligentes frequentemente têm hipersensibilidade sensorial. Não é apenas mental, é físico. Luzes muito brilhantes, sons muito altos, texturas estranhas, cheiros fortes. Tudo isso é processado com intensidade amplificada. Imagine viver em um mundo onde todos os seus sentidos estão calibrados no máximo. A música que outros acham animada é ensurdecedora para você. A luz fluorescente que é normal para outros é uma tortura constante. É como ter superpoderes que você não pediu e não consegue desligar. Essa hipersensibilidade se estende ao ambiente emocional. Você capta microexpressões que outros não veem, percebe tensões subtis em conversas, sente mudanças de humor alheias como se fossem suas. É um dom e uma maldição. Você é extraordinariamente empático, mas também extraordinariamente vulnerável à estimulação excessiva. O fardo da responsabilidade intelectual. Com grande poder, vem grande responsabilidade, e isso vale para poder intelectual também. Pessoas inteligentes frequentemente sentem que deveriam usar sua inteligência para resolver problemas, ajudar outros, fazer a diferença no mundo. É uma pressão interna constante que transforma cada momento de lazer em culpa. Por que estou assistindo Netflix quando poderia estar solucionando problemas globais? Por que estou relaxando quando existe tanta injustiça no mundo? É o peso existencial de saber que você tem capacidades que poderiam ser aplicadas para fazer o bem, mas são limitadas por tempo, energia e recursos. Essa responsabilidade autoimposta cria uma ansiedade única, a ansiedade de não estar vivendo à altura do seu potencial. É como carregar uma mochila invisível cheia de todas as coisas que você deveria estar fazendo, mas não está. A dança cruel da antecipação. O cérebro inteligente é uma máquina do tempo. Ele vive constantemente no futuro, simulando cenários, preparando contingências, antecipando problemas. Essa capacidade de antecipação
É evolutivamente vantajosa, mas emocionalmente devastadora quando aplicada excessivamente. Você não apenas vive sua vida, você vive todas as versões possíveis da sua vida simultaneamente. A versão onde você comete um erro na apresentação, a versão onde seu relacionamento termina, a versão onde você desenvolve uma doença grave. É como assistir a 1000 filmes diferentes sobre sua vida, sendo que 900 deles são thrillers psicológicos. O resultado? Você raramente está presente no momento atual. Sua mente está ocupada demais, explorando futuros hipotéticos para apreciar o que está acontecendo agora. É a cruel ironia da inteligência. Ela te dá a capacidade de entender profundamente a vida, mas te rouba a habilidade de simplesmente vivê-la. A neuroplasticidade, inimiga ou aliada? A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de formar novas conexões e padrões. Para pessoas inteligentes, isso é uma faca de 2 gumes. Por um lado, significa que padrões ansiosos podem ser alterados com o tempo e prática. Por outro lado, também significa que esses padrões se tornam mais entrincheirados quanto mais você os pratica. É como ter um cérebro de plasticina super responsivo. Toda vez que você pratica um padrão de pensamento ansioso, e se isso der errado, você está literalmente esculpindo esse padrão mais profundamente em sua arquitetura neural. Com o tempo, essas autoestradas da ansiedade se tornam as rotas padrão que seu cérebro escolhe automaticamente. Mas aqui está a boa notícia. A mesma neuroplasticidade que criou esses padrões pode ser usada para criar novos. É possível, com tempo e prática consistente, esculpir autoestradas neurais mais saudáveis. Não é fácil, especialmente para uma mente que está acostumada a analisar tudo, mas é possível. A meditação e o cérebro hiperativo. A meditação pode causar espessamento do córtex pré-frontal e alterações no sistema límbico, incluindo a amígdala, com efeitos comprovados de diminuição do estresse e ansiedade. Para mentes inteligentes, isso é revolucionário. Finalmente, uma ferramenta que trabalha no nível neurológico, não apenas psicológico. Estudos de neuroimagem mostram que pessoas que meditam regularmente apresentam mudanças estruturais mensuráveis no cérebro. Mas aqui está o problema. Pedir para uma mente hiperativa meditar é como pedir para um Ferrari andar devagar em uma zona escolar. Teoricamente possível, mas vai contra todos os instintos do motor. A mente inteligente quer analisar a meditação, otimizá-la, encontrar a melhor maneira de meditar. Ironicamente, essa abordagem analítica sabota o próprio processo. É necessário um tipo especial de humildade intelectual para aceitar que, às vezes, a solução não vem de pensar mais, mas de pensar menos. Para uma mente que está acostumada a resolver problemas através de análise, aceitar que alguns problemas se resolvem através da não-análise é um desafio existencial. O preço da consciência expandida. Consciência expandida soa bonito em livros de autoajuda, mas na vida real tem um preço alto. Quanto mais consciente você se torna dos próprios padrões mentais, das dinâmicas sociais ao seu redor, das complexidades da existência humana, mais difícil fica ignorar aspectos desconfortáveis da realidade. É como assistir a um filme pela segunda vez. Você não consegue mais se perder na história porque vê todos os truques de câmera, as inconsistências do roteiro, os fios que sustentam os efeitos especiais. A magia se perde quando você entende demais sobre como ela é criada. Uma mente inteligente não consegue simplesmente não pensar sobre problemas complexos. Ela vê as conexões entre aparentemente tudo, como a economia afeta relacionamentos, como traumas de infância influenciam decisões adultas, como vieses cognitivos distorcem a percepção da realidade. É fascinante intelectualmente, mas emocionalmente sobrecarregante.
A síndrome do impostor intelectual. Paradoxalmente, pessoas altamente inteligentes frequentemente sofrem de síndrome do impostor mais intensamente que outras. Quanto mais você sabe, mais consciente fica de quanto ainda não sabe. É como escalar uma montanha e descobrir que era apenas a primeira de uma cadeia infinita de montanhas ainda mais altas. Essa consciência da própria ignorância, que Sócrates chamaria de sabedoria, se torna uma fonte de ansiedade constante. Você questiona cada decisão, duvida de cada insight, analisa cada sucesso procurando por falhas. É ter um crítico interno com PhD em detectar imperfeições. A ironia é cruel. A mesma inteligência que deveria gerar confiança, frequentemente gera dúvida. Você é esperto o suficiente para ver todas as maneiras pelas quais pode estar errado, mas essa percepção se transforma em paralisia ao invés de sabedoria. O isolamento da diferença. Ser significativamente mais inteligente que a média populacional cria um tipo específico de isolamento social. Não é arrogância. É simplesmente a dificuldade de encontrar pessoas que processam informações na mesma velocidade e profundidade que você. Conversas casuais se tornam performances onde você precisa calibrar para baixo seu nível de comunicação. Piadas que você acha engraçadas dependem de referências que outros não têm. Problemas que te preocupam parecem irrelevantes para a maioria das pessoas. É como ser um adulto forçado a brincar constantemente com crianças. Pode ser divertido por um tempo, mas não é sustentável. Essa diferença fundamental de processamento cognitivo cria uma forma sutil, mas persistente de solidão. Você pode estar cercado de pessoas e ainda se sentir profundamente incompreendido. É o preço de ver o mundo através de lentes de alta resolução, quando a maioria opera em definição padrão. A revolução silenciosa da aceitação, chegamos ao ponto de virada. A aceitação radical. Não a resignação passiva, mas a aceitação ativa de que sua mente funciona de maneira diferente. E isso não é um defeito a ser consertado, mas uma característica a ser compreendida e trabalhada. A ansiedade não é o preço que você paga pela inteligência. É um subproduto não otimizado dela. Como qualquer ferramenta poderosa, a inteligência pode ser usada de maneira que machuque ou que ajude. O segredo não está em ser menos inteligente, mas em ser inteligente sobre sua própria inteligência. Isso significa reconhecer quando sua mente está rodando cenários hipotéticos desnecessários e gentilmente redirecioná-la. Significa aceitar que você não precisa resolver todos os problemas do mundo para justificar sua existência. Significa entender que sentir ansiedade não é uma falha moral ou intelectual. É uma consequência natural de ter um cérebro extraordinariamente capaz operando em um mundo que nem sempre requer ou aprecia toda essa capacidade. O futuro das mentes brilhantes. A boa notícia: à medida que nossa compreensão da neurociência avança, também avançam as estratégias para trabalhar com, ao invés de contra, mentes altamente inteligentes. Terapias específicas, técnicas de mindfulness adaptadas e até mesmo mudanças sociais que reconhecem e acomodam diferentes tipos de processamento cognitivo. Estamos no início de uma revolução na compreensão de como mentes excepcionais funcionam. Não se trata mais de patologizar a diferença, mas de otimizar o extraordinário. Sua ansiedade não é um bug no sistema, é um recurso que precisa de calibração. E talvez, apenas talvez, o fato de que você chegou até o final deste vídeo seja a prova de que sua mente, por mais ansiosa que seja, também é capaz de busca, crescimento e transformação. Afinal, apenas uma pessoa verdadeiramente inteligente teria a curiosidade e a coragem de explorar os aspectos mais desconfortáveis de sua própria consciência. O mundo precisa de mentes como a sua.
Talvez seja a hora de fazer as pazes com ela.